A palavra tem o tema passe o bastão. Qual o tema? Passe o bastão. Sabe que na nossa vida tudo é equipe. E é tão interessante que todos os ensinamentos que Jesus traz para nós, todos eles estão baseados em equipe, em crescer juntos, em trabalhar juntos, porque eu acredito que uma equipe forte faz você chegar em lugares que você jamais imaginou. Eu acredito que quando Jesus ele começa a montar a sua equipe, porque ele foi o maior formador de equipe de todos os tempos, e ele tinha muito pouco tempo para montar a sua equipe, mas mesmo assim montou uma equipe que mudou a história do mundo. Sabe, você precisa entender que Deus te chamou para ter fala para o teu irmão assim, uma equipe. E o interessante é que às vezes a gente acha assim, mas eu preciso de uma grande equipe, eu preciso de muitas pessoas. Abre tua Bíblia aí comigo em Mateus, capítulo 18. Versículo de número 20. Vamos lá. Porquanto, onde se reunirem, quantos? 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Olha o primeiro texto que eu quero trazer para você. Jesus está dizendo assim, olha o que ele deixa para nós. Onde estiverem reunidos 2 ou 3, ele está dizendo assim, equipe começa com 2, e começa dentro da sua casa. Ele está dizendo, onde estiverem 2 ou 3, ele quer dar relevância a uma equipe, porque sozinho não conseguimos. Você nunca vai atingir os resultados que você sonha, se você sempre estiver sozinho. Você nunca vai chegar no lugar que você almeja, se você sempre estiver sozinho. E Jesus já começa dizendo, olha, e as coisas acontecem, você leu, eu vou ler aqui o 19, só para você entender. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque precisa haver concordância em uma equipe. Quando a equipe concorda, o céu libera. O que falta em nossa vida às vezes é esse senso de equipe, é entender que tudo faz parte de um grande projeto para a gente ter uma equipe. Mas o que Jesus viveu com a sua equipe e o seu treinamento traz 5 alicerces básicos para que eu e você possamos montar a nossa equipe. E o primeiro alicerce de uma equipe, o primeiro alicerce da equipe de Jesus foi o quê? Fala para o teu irmão, confiança. Porque o alicerce principal de uma equipe é confiança, porque sem confiança nós não conseguimos prosseguir. Existe um casamento sem confiança? Porque um casamento é basicamente uma equipe sendo formada. A família é uma equipe sendo formada, onde uns e os outros têm a sua função. E nós precisamos entender aonde é a nossa função. Então Jesus fazia isso muito bem, ele ensinava muito bem, ele pregava muito bem, mas ele fazia o tempo inteiro sendo uma referência, sendo um modelo, porque as pessoas precisam de um modelo para seguir. Todos nós precisamos de um exemplo, e Jesus fazia isso como ninguém. Porém, confiança vem com tempo, experiência e muito treino. Porque na vida sem experiência, tempo e treino, a maioria das coisas não vão funcionar. Sabe que na vida, eu sempre falo isso para os alunos, para as mentorias, que tudo é treino. Se você treinar, você fica bom naquilo. E você pode nem ter muita habilidade em algumas coisas, mas se você treinar, você vai ficar acima da média. O que faz você ser acima da média, onde coloca as mãos, é o nível do teu treinamento.
Então na vida, no casamento, na empresa, no empreendedorismo, no ministério, você precisa de treinar. E aí, conforme Jesus ia passando o tempo de experiência com os seus discípulos, ele ia tendo a oportunidade de treiná-los, ele ia tendo a oportunidade de ensiná-los a confiança. Delegar aos outros faz parte da confiança. Quando eu delego algo a alguém, quer dizer que eu confio em alguém. Quando você divide o teu trabalho com alguém, é sinal que você confia, é sinal que você acredita que ele vai fazer tão bem quanto você. Esse é o sentido de equipe. Esse é o sentido que você precisa entender essa manhã. Deus quer te levar a um nível de confiança, porque muitas coisas às vezes na tua empresa, na tua casa, dentro de casa às vezes não cresce, porque falta confiança, falta delegar. Você não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e para você crescer precisa de pessoas. Você vai precisar atingir o nível que Deus quer para a sua vida quando você tiver mais pessoas ao teu lado. E é simples assim. Bispo, só são pessoas. Pessoas treinadas fazem a diferença. Pessoas destreinadas fazem o quê? Atrapalham. Então tudo é treinar. Vai pegando aí. Mas tem um segundo alicerce que é importantíssimo para que a gente aprenda, que eu chamo de derrotas. Bispo, você vai falar que isso é um alicerce para a gente aprender? Eu vou falar. Porque a nossa vida é uma temporada, não se vence todas as temporadas. Você não se vence, você pega um esporte, um NBA, ou um próprio campeonato nosso aqui, dá para um time vencer todas? Não dá. Tudo bem que o Botafogo está vencendo quase todas, né? Segue o líder, tá bom? Foi mais forte do que eu, tá bom? Mas vamos lá, dá para vencer todas as temporadas? Não dá, porque existem temporadas que você vai ter derrotas na sua vida. Existem ciclos que eles não vão ser vitoriosos. Quando você entra num projeto, você tem 50% de dar chance, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E o casamento? Bispo está falando de casamento, 50% de dar certo. Bispo, você falou no altar que só tem 50%. Mas Jesus está no meu casamento. Tá, mas são duas partes de 50%. Você só manda na sua parte de 50%. E tem que fazer de tudo para agradar a outra parte de 50%. Mas se as duas partes não estiverem de comum acordo, não dá o 100% para dar certo. Assim é no nosso ministério, assim é na nossa vida profissional, assim é o relacionamento com os nossos filhos. Por que deu errado? Porque tinha uma possibilidade matemática para dar errado, e alguma coisa no meio do caminho não foi feito para dar certo. Alguém errou no meio do caminho, então tem que voltar lá e corrigir. Porém, as derrotas são os maiores ensinamentos que temos na vida, porque a gente pode melhorar. A gente pode dar um passo atrás e dizer assim: poxa, não foi legal, eu errei, eu preciso me recuperar. Mas dar um passo atrás numa derrota não é retroceder e se diminuir, é tomar impulso para voltar e fazer melhor. Você não vai vencer sempre, a derrota vai te ensinar. E naquilo que você perdeu, dê um passo atrás, impulsione e volta e faça melhor. Pode aplaudir. E tem um texto muito bacana que as pessoas usam muito para casamento, que fica lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 10. Eu vou ler para você. Eclesiastes 9 vai aparecer aí também na projeção, mas deixa eu ler para você. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se
reerguer. Mais uma vez um texto falando que é melhor ser dois do que um, porque duas pessoas é a formação de equipe. Bispo, pode ter 5, 10, 20, deve, mas sempre melhor ser dois. Eu pedi para passar um vídeo, assista esse vídeo, é bem rapidinho. Forte, né? Fala para quem está ao seu lado, se você não está sozinho. Às vezes até parece que nós estamos sozinhos. Sabe, tem um fundamento muito especial em andar com pessoas, em treinar pessoas, em discipular pessoas, em formar equipe. Você precisa de uma equipe de verdade. Mas tem um terceiro alicerce muito importante, que é: não tenha dúvida. Sabe que o pior adversário de uma equipe é a dúvida. Não tem nada pior dentro de uma equipe, dentro de uma família, dentro de um trabalho, de uma equipe de trabalho, uma equipe familiar, dentro de uma equipe ministerial, dentro de uma rede, de uma célula, que há dúvida, de não saber para onde vai, como vai.
não saber o caminho que vai seguir, porque a dúvida da humanidade hoje é: para onde eu vou? O que eu faço? Será que eu tenho que fazer isso? Será que é esse caminho que eu preciso seguir? Então a dúvida, ela mata uma equipe, ela destrói uma equipe. Quem tem dúvida não consegue passar o bastão, não consegue entregar, não consegue entender que outros vão precisar fazer coisas em alguns determinados momentos. E a gente precisa ser saudável o suficiente para entender que nem tudo é sobre você. A maior parte das coisas é sobre uma equipe. A maior parte das coisas vão acontecer quando todos trabalham juntos, quando uma casa se alinha, quando um pai entende o seu lugar, a mãe entende o seu lugar e os filhos entendem o seu lugar, que também é de grande relevância e importância. Quando na igreja você entende a sua posição. Quando líder, você entende o teu lugar no ministério, num líder de rede. A equipe faz toda a diferença para a gente obter resultados. Mas tudo começa dentro de você. Fala para o teu irmão, tudo começa dentro de você. É dentro de você que as coisas acontecem. A dúvida mata o progresso. E progresso é diário. Sabe que a dúvida mata o nosso progresso. E progresso é diário. Todos os dias você progride mais um pouco. Todos os dias você cresce mais um pouco. Todos os dias você atinge um pouco mais daquilo que você sonha, daquilo que você busca. Todos os dias você vai está um pouco mais perto do seu objetivo. Então, se houver dúvida, você vai matar todo o seu progresso. E dentro de uma equipe, se você não está pronto, preparado para estar nela, você atrapalha todo o progresso. E dentro de uma equipe eu preciso entender a minha posição, o meu lugar, aonde eu sou frutífero, aonde eu posso crescer mais, aonde eu serei melhor utilizado. Tem muita coisa para você fazer na tua vida, tem muitos sonhos para você realizar, mas à medida que você entende o teu papel dentro das equipes que você faz parte, você vai atingir o melhor resultado da sua vida de todos os tempos. Então entenda mesmo o seu papel. A dúvida destrói até os melhores. A dúvida te faz ficar perdido, né? E eu fico imaginando com uma frase que está no meu coração estes dias. Foi até uma frase que eu falei para uma pessoa, e depois eu fui analisar a frase. Eu falei, olha, ela tem muito. Às vezes a gente fala algo para alguém que sai de dentro da gente, e às vezes a gente entende que não era a gente falando, era o Espírito Santo revelando através daquilo que a pessoa precisava ouvir. E ela falava sobre não se encontrar no seu caminho. Ela falava, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu faço isso, se eu vou para lá, se eu vou para cá, o que eu faço da minha vida. E ele falava assim para mim, eu estou perdido. E eu falei assim para ele, às vezes você não está perdido, só não está onde deveria realmente estar. Talvez é na nossa vida assim, você não está perdido, você só não está aonde realmente você deveria estar. É tudo questão de você mudar a posição, mudar o lugar, mudar a situação, mudar a atmosfera. Sabe, se está dando errado e você não consegue consertar, talvez precise mudar a estratégia. Talvez precise mudar, recuar, avançar. Não está dando certo, já tentou, foi, peraí. Porque tem uma vida muito grande para você viver. Tem muitas conquistas para você ter em sua vida. Então, às vezes, você só não está no lugar que você deveria estar. E sabe o que me leva? E olhando toda a trajetória, eu fico às vezes pensando assim, porque quando a gente olha os 12 de Jesus e todo o treinamento, e eu já várias vezes busquei tese para isso, já li e reli, eu fico olhando a vida de Judas, porque Judas era tão preparado. E eu fico falando, tinha que alguém fazer aquilo. Mas eu fico pensando assim, se Judas tivesse um coração, ele tinha muito treinamento superficial e muito treinamento técnico, mas faltava nele o coração. Eu fico pensando assim, será que se Judas tivesse um coração, seria ele aquele que viria atrair Jesus? E eu fico pensando isso, porque ninguém que tem um bom coração
passaria por isso. Então eu acho que a análise para quem seria o traidor, ela veio pelo coração. É só não está nem na minha palavra. É porque eu faço às vezes esse questionamento. Porque estudando toda a trajetória, estudando Judas em todo o seu contexto, não fiquem assim assustados com o que eu vou te falar. Talvez seria um dos melhores discípulos de Jesus. Ele era muito preparado em todos os aspectos. Ele era muito melhor do que os outros. Só que talvez o coração dele não estava na missão. E talvez por isso ele se perdeu em alguns momentos e ele veio atrair Jesus. Por que você está dizendo isso? Porque no meio do nosso treinamento vai haver muitos momentos que a gente vai falhar. Jesus falhou com Judas, haveria que alguém trair. Judas falhou com a missão. Não foi Jesus que falhou com Judas. Judas falhou na equipe. Em algum momento ele deixou o coração dele se contaminar. Ele entrou em questões, ele duvidou. Ele falou, será que é isso mesmo? Por que a gente não faz isso com o dinheiro? Por que dar aos pobres? Por que gastar com alimento? E isso foi corrompendo o coração. Quando o coração de alguém dentro da equipe, ele é corrompido dentro do lar, dentro do casamento, dentro da casa, tudo desmorona. O ministério de Judas podia ser pujante. A menção a Judas poderia ter sido outra. Mas em algum momento ele perdeu o coração. Então uma equipe tem que ter um coração firme, não pode ter dúvida. E aí me leva ao quarto alicerce, que é o estado de presença. O que é o estado de presença, bispo? É você estar presente numa equipe de verdade. É você estar aqui essa manhã presente naquilo que você está fazendo. É você estar presente nas suas atividades familiares. Porque a gente escuta tanto quando vai aconselhar um casamento. Que o meu marido não faz isso. Minha esposa também não fez isso. Ele não faz aquilo. Porque às vezes falta estar presente. O que mais a gente ouve hoje é pais ausentes. Porque não está presente na vida do filho. Porque não está presente dentro de um chamado, dentro de um ministério. Esses dias a gente estava fazendo uma célula. Nossa célula de quinta-feira online. E ali tinham muitas casas, muitos aparelhos. E tinha um aparelho que estava atrapalhando um pouco. E ficou ali uns 5 minutos, e eu tentando, porque na verdade o administrador também não estava presente ali, ele não conseguiu mutar na hora. E sabe o que foi interessante? É que depois eu estava, claro, ruminando algo que eu ia já falar. É alguém que estava presente, mas não presente. Porque você falava, desliga seu microfone. Mas ontem na feira, você viu? Eu estava na cela, mas não estava na cela. Não bota só sua carinha na cela, não. Fica lá, tá? Porque vai que acontece algo com o seu microfone. E a gente, irmão, vigia seu microfone da sua cela. Pelo amor de Deus. Olha só. Desliga pelo menos a televisão. Porque se você tiver com o microfone aberto, nós vamos assistir a novela junto. Eu estou na cela, bispo. Presente no presente, em nome de Jesus. Fica presente na cela. É só 30 minutos, 30 minutinhos que pode mudar a sua vida. Eu nunca fui numa célula, bispo. Vá numa célula. Você que está vindo visitar, você precisa frequentar uma célula. É muito legal. De vez em quando aparece alguém que não está presente, falando, contando história junto com a gente, mas faz parte da tecnologia. Rapidamente o administrador vai chegar ali e vai fazer o quê? Vai mutar ela. E depois você vai chamar a irmã. Você estava na célula? Eu estava, você não viu lá não? Eu vi e ouvi até a sua conversa. Sabe, mesmo, você estava perguntando. A gente até sabe a conversa, Mas foi bom. Mas então, esteja presente no presente. Seja você onde você estiver. Seja você na sua equipe. Seja você onde você estiver. Agora tem 3 coisas fundamentais dentro da presença que a gente precisa estabelecer como equipe. Treine para aprender. Se desafie para crescer. Acredite para vencer.
São importantíssimos, porque você precisa sim treinar para aprender. Agora eu preciso mais, eu preciso me desafiar. Então uma equipe precisa ser desafiada. Estamos vivendo um grande desafio na igreja. Qual, bispo? 100 ovelhas, por 100 ovelhas. Cada um dos líderes de rede tem que ganhar 100 pessoas novas. Vai ter no final do ano uma apresentação de frutos. Então ajude o teu líder de rede. Os meus discípulos que estão aqui, me ajude, tá bom? Me ajude, por favor. Os pastores, os discípulos dos pastores, ajudem os pastores, porque é um desafio. E desafio faz o que com a gente? Faz a gente crescer, os líderes crescer. Todos nós crescemos quando somos desafiados. Se alguém desafia você, você cresce. Eu amo o desafio. Eu cresço muito com o desafio. Duas coisas que me fazem crescer: desafio e duvidar de mim. Duvidou, já era, irmão. Eu vou até conseguir. Porque são coisas que são gatilhos. Então, sabe, se desafie. Fale assim para o teu líder assim: não, fica tranquilo que 20% desse alvo aí está comigo. Final do ano, eu desses 100 aí vou levar 20. Lá no dia da apresentação em dezembro, se desafie, fala isso para o teu líder. Mas imagine se 5 fizer isso, já bateu a meta. A meta não é difícil, a mentalidade às vezes é difícil. O desafio não é grande, porque às vezes a forma que você enxerga a tua tela mental é que às vezes está pequena. Porque o apóstolo podia ter lançado um desafio de 300 novos aqui, os 300 valentes que vão ser levantados. E você hoje já estaria talvez com mais de 100 os pastores na sua rede, porque a meta era maior. Sabe o que acontece quando eu tenho uma meta? Eu dobro a meta. Se você dobrar a meta anterior ficou pequenininha. Se o apóstolo tivesse falado 200, eu já tinha passado de 100. Como falou 100, eu tenho 50. Só que o que você faz quando você tem uma meta de 100? A meta não é 100, a meta é 200. Não é, porque você aumentou a meta, você vai trabalhar mais, a sua equipe vai ser mais dinâmica. É assim que funciona na vida. Mas você falou de igreja. É assim que funciona o teu salário. Você ganha o que você decidiu ganhar. Se você quiser ganhar o dobro, tem que trabalhar mais, ter uma estratégia nova. Sabe que à medida que você dá um passo, Deus vai colocando o chão para você. Mas se você não acreditar, você não vai. Só que tudo depende de uma equipe. Como faz? Para crescer financeiramente dentro de casa, precisa que a equipe trabalhe de forma coesa. Para crescer ministerialmente, equipe trabalhando de forma coesa. Numa empresa, a mesma coisa. Todo mundo tem que pensar junto, tem que querer crescer junto. Mas meu funcionário ganha a mesma coisa. Você que é dono ou empreendedor, não pague a mesma coisa para o funcionário que vende mais. Pague mais. É natural. Você está entendendo? Você vai fazer o que vai motivar, porque tem coisas que motivam a equipe. Dentro de uma equipe você vai andar com quem mais dá resultado. Mas a nossa tendência é andar com quem dá menos resultado. Tadinho, vou andar com ele, porque ele está meio tristinho, né? Não. Dê valor, maior valor a quem dá mais resultado. É assim na vida, é assim no ministério, é assim na sua casa. São coisas basilares que fazem você sair do patamar que você está e acelerar. Vamos lá, vamos acelerar. E aí, me leva Não, antes do quinto ponto, eu quero que você assista um outro videozinho de 1 minuto e meio. There was still time for a speck of an island in the Caribbean to have the final say. The 4x100 meters relay. Jamaica have got to get moving here. The baton changes are good. Fraser with it. And Fraser will be handing it to Blake. But Gatlin's gone well. And now Tyson Gay. That's a decent change. But Blake's now right on the Americans. It's between these two. Bone's going to have it in the lead. And you know what that means. Here he goes. They've got the baton. Bailey's trying to hold on to Bones. He's got no chance. Bones away and gone. Jamaica are the gold medalists again. And it's a new world record. Smashes into pieces. Two great teams, but only one can stand tall.
one small island. Legal, né? Sabe que eu já corri 100 metros em menos de 10 segundos. Vou contar uma história rápida para vocês. Tava eu fazendo a minha corrida matinal. E eu amo correr, tá, gente? Correr abre a minha mente. Estou treinando agora para fazer uma maratona em agosto. Já me inscrevi e estou no treinamento de alta performance para chegar lá. Fazer 42 quilômetros abaixo de 4 horas e 59, né? Vou falar 5 não. E, bispo, mas você não consegue não? Vamos comigo que você vai testar a profundidade do assunto. E tem vaga para você. Dá tempo de treinar? Dá. Se você começar hoje, quando sair do culto, indo correndo para casa, você vai conseguir em 3.090 dias. E estava eu fazendo a minha corrida matinal e de repente eu escuto uma voz dizendo: o Satã! Eu falei: meu Deus, é o além? O que é o Satã? O Satã era uma moça que estava do prédio falando Satã. Eu falei: tá, eu sei que ele está em todo lugar. Não, o cachorro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que tem cachorro. Não solta o seu cachorro, porque quem corre passa muito aperto. A gente tem que driblar os cachorros. Aí quando vem um cachorro, você para de correr, porque parece que quando você está fazendo assim, o cachorro vem atrás, você para, ele para. Aí você vai, né? Aí estava eu correndo, a mulher: o Satã. Eu falei: caramba, o Satã está em todo lugar. Quando ela fala, ela olhou para... Eu olho para frente, tem um Rottweiler, irmão. Ele era mais alto que Golias, 2,95 m. Golias tinha 2,90 m. E o Rottweiler vem. E eu falo: e agora, né? No meio, não dá para correr. Nunca corra de um cachorro, porque ele vai te pegar e vai te morder nas partes de trás ainda, né? Vai arrancar um pedaço aí. E eu fiquei paradinho falando: Jesus, e agora o que eu falo? Eu preciso vencer o Satã nesse dia. E a mulher falou: vou jogar a chave do portão. Sabe aquelas coisas de 150 metros? Ali na última câmara, chave, portão, muro de 3 metros. Falei: gente, o que eu faço? Passou um filme na minha cabeça. Aí a mulher: toma a chave e corre aí. E a chave foi bateu no portão e caiu onde não dava para eu pegar, lá da parte de dentro. E aí o Satã veio, irmão. Eu falei: Jesus, é agora que o céu vai vencer o diabo, né? E ele veio, aí eu fiz cara de fortaleza, irmão. Sabe uma coisa? Você precisa ter cara de fortaleza nos momentos difíceis. Se você mostrar fraqueza, aonde você passar, os outros vão te derrubar. E aí eu fiquei lá como se nada tivesse. O Satã veio, irmão. Pensa num cachorro babando. E um cachorro grande. Não estou brincando não. E esse cachorro quase derrubava o portão todo dia quando eu corria. Ele era de uma casa que vigiava o terreno, para ninguém pular. E ele rombou o negócio. E ele estava na rua, e todo mundo conhecia o Satã, que o Satã devorava a criança. Então, era a lenda. Sabe aquelas coisas de lenda? Nunca aconteceu. Mas tinha a lenda: esse cachorro mata a criança. Esse cachorro pega uma criança, rasga ela no meio. E ele veio, irmão, ele olhou para ele, parou, olhou para mim. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E a mulher já assim, meu Deus, gritando lá de cima da sacada do prédio, jogou a chave errada, né? Mal treinada. E de repente o Satã olhou de cima a baixo assim, olhando para ele. E o Satã desistiu de entrar numa comigo. E aí ele foi embora. Irmão, mas nesse momento, o Bolt perdia para mim. Porque quando ele virou as costas, irmão, eu apliquei a maior corrida de 100 metros de todos os tempos. Eu saí voado, porque se ele virasse e decidisse ir atrás de mim, ele perderia. Mas era só, eu lembrei disso na hora que estava passando o vídeo ali, eu vi o Bolt correndo, eu falei: eu já corri assim uma vez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa corrida é fantástica. Eu fiz um bastão também, porque Deus me deu essa ideia há uns dias atrás, e não dava tempo de chegar pela internet. Eu fiz um do mesmo tamanho, com o mesmo peso. Que isso, bispo? Fiz. E sabe o que é interessante? Que naquela corrida você vai perceber que quem está na frente, ele está correndo, e quem está atrás é a pessoa que vai fazer toda a diferença, porque a pegada do bastão faz tudo. Porque quem está na frente, ele tem que correr desesperado. Só que todo mundo lidera essa corrida. Ela é individual, a cada 100 metros, mas todo mundo está liderando, porque tem que passar o bastão. Porque tudo na vida tem o nosso tempo de liderar, o nosso tempo de fazer, e a nossa hora vai chegar. Quando chega a tua hora, é a hora de você explodir. Quem está na frente, ele tem que ter a confiança de fazer o quê? Um erro
a corrida, se o bastão cair, se ele demorar a pegar e a pessoa da frente, só que o da frente ele não pode desacelerar. O de trás tem que entrar no nível, quase entrar dentro dele. Quer ver uma coisa? Fabrício, vem cá um pouquinho. Eu queria muito que você estivesse nesse culto, porque esse bastão tinha que ser para você. Sabe por quê? Porque o Fabrício é um milagre. Porque o Fabrício, a história dele é o Robocop. Ele talvez, se tivesse dado alguma coisa errada, não fosse tanto propósito de Deus, ele não estaria nem de pé. Porque algum tempo atrás ele passou por uma cirurgia muito delicada e que por um fio ele não perde todos os movimentos da perna, é isso? E ficaria sem andar. E eu falava assim, tomara que o Fabrício realmente esteja no culto pela manhã. Sabe por quê, Fabrício? Porque tinha um propósito lá atrás na sua vida. Quando Deus te chamou, lá naquela cirurgia, lá naquele lugar que Deus te chamou, tem uma história para você contar. Quando você contar a tua história, as pessoas vão entender de onde você saiu e elas vão se converter. Então você é um milagre, viu? Então nada melhor que alguém que quase não andou mais fazer aqui uma ilustração de um grande corredor, não é verdade? Então é mais ou menos assim, Fabrício. Vamos fazer um movimento em câmera lenta aqui para a galera entender, né? Não, aqui, você vai ficar aqui. Vamos ficar aqui com aquela câmera ali, que aqui vai atrapalhar. O líder que vem na frente, o que ele faz? Ele está em alta velocidade. Ele não tem tempo a parar em alguns momentos. Ali é a hora da explosão. Treinamento foi antes. A hora que tem que fazer as coisas não dá tempo de treinar. Você treinou a vida inteira. Sabe que eles treinaram a vida inteira para ganhar um revezamento e bater o recorde mundial em menos de 40 segundos. Sabe que a vida inteira eles treinaram para 40 segundos. Sabe que tem coisa que você está treinando a vida inteira e não aconteceu e você já está reclamando. Talvez vai acontecer no momento certo, na hora certa, na passada de bastão. Mas passar o bastão faz toda a diferença dentro do teu casamento, dentro da tua empresa, dentro do teu ministério, dentro da igreja. Saber passar o bastão, mesmo olhando para frente, saber o movimento certo. E quem vem depois? Quem vem depois pega o bastão, esse aqui parou, e agora eu estou no meu momento. Você treinou para isso, Fabrício. A vida inteira Deus te preparou para esse momento, um momento de maior explosão da sua vida. E vamos lá, aí eu estou lá, irmão, estou correndo, e de repente eu faço assim, o Fabrício faz posição, assim não, Fabrício, posição de corrida, você está correndo, nós não vamos correr aqui para não mostrar nossa habilidade. Mas aí, aqui ó, eu não posso olhar, fica parado aí. Eu não posso olhar para trás. Fabrício, você vai pegar o bastão, Fabrício? Vamos, Fabrício. Não. Eu tenho que ter a certeza que aquele que foi treinado, ele já está ali preparado para pegar o bastão. Para isso serve o treinamento, para isso serve o tempo, para isso serve a experiência. E aí a partir daí eu estou em alta velocidade, porque eu treinei uma equipe para ter alta velocidade, para caminhar como eu caminho. Para correr como eu caminho. Seja a minha família, ela tem que correr como eu corro. Eu não posso estar lá em cima e minha esposa lá embaixo. Ou a esposa não pode estar lá em cima e o marido lá embaixo. Tem coisas que tem que ser o mesmo nível. Porque alguém é bom em uma coisa, outro é bom em outra coisa. Mas na hora da alta performance, ele tem que entender que o bastão vai estar ali, ele só tem que pegar e disparar. E aí eu passo para o Fabrício, e aí eu saio de cena. E aí o Fabrício vai entrar em cena. Sacode o bastão, Fabrício, está em movimento, isso. Você está entendendo? Aí quem vier... Obrigado, Fabrício, o bastão é seu, tá? Guarda de recordação. E aí quem vem atrás vai fazer o quê? Vai pegar o bastão e andar na mesma alta performance. E aí tem o que no final? Resultado, novos recordes, novas conquistas, grandes coisas. Aí eu entro no quinto alicerce, sonhos realizados. Sabe o que acontece? Sonhe grande. É o nosso quinto e último alicerce. A sua equipe precisa sonhar. Agora, presta atenção nisso aqui. Marcos capítulo 6, versículo 41. Eu amo demais esse texto. Você não precisa abrir isso, só presta atenção. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças, partiu os pães, a seguir os entregou aos seus discípulos para que o servissem o povo. O que é que Jesus fez? Entregou, passou o bastão. Vamos lá.
para servir seu povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão. O que é que Jesus fez? Entregou o bastão. Jesus estava dizendo assim: eu não vou estar aqui com vocês o tempo inteiro. Vocês precisam aprender a ser uma equipe. Eu não vou multiplicar e não vou fazer nenhum tipo de milagre aqui. Multiplica para vocês verem aqui. Senhor, multiplica esse pão. Quem faz a multiplicação hoje são vocês. Jesus só partiu o pão e falou que deu para a sua equipe. E à medida que a sua equipe, olha a cena, à medida que a sua equipe, ela vai andando, os pães vão fazendo o quê? Vão multiplicando. Jesus não fez, quem fez foi os discípulos. E se você for mais ousado, você vai entender que eles tiveram fé suficiente, lembra do outro ponto? Para desatar um grande milagre com 5 pães e 2 peixes. Agora pensa que Jesus tinha 12 cestos vazios. A matemática ou a história, quando você começa a entrar na história, ela não narra só explicitamente, ela narra o final, que sobraram 12 cestos. Bom, se sobraram 12 cestos cheios, é sinal que todos os cestos estavam cheios. Tinham 12 discípulos e quantos cestos? Na história, 12. Um para cada um, e cada um saiu com um pedacinho de pão e um cesto vazio. A história narra isso, porque só tinha um pão, não era um pão pequenininho, não só tinha eram 5 pães, mas não era um pão pequenininho, era um pão desse da época, né? Que era um pão diferente, um pão maior. E ele entrega isso aos discípulos, e os discípulos dividem esse pão e começam menos de meio pão para cada um, e começam a andar com um cesto vazio. Não tinha pão no cesto, tinha pão na mão. E à medida que eles arrastam os cestos, e eles vão dando pão na mão, o cesto começa a encher. É o texto, é só você pegar a história e começar a interpretar a história. E o cesto não parou de encher, mas o texto não fala em nenhum momento que Jesus pegou o pão, olha, eu vou transformar esse pão, e vamos lá, Senhor, transforma, Deus faz multiplicar todos os cestos. Não, eles tiveram que ter fé, confiança para andar com o cesto vazio. Existem momentos na nossa vida que tem que ter fé, confiança e andar com o cesto vazio. Só assim a gente enxerga os sonhos realizados. E aí ele anda, e a medida foi andando, e aconteceu a maior multiplicação de todos os tempos. Assim será na sua vida. Talvez o cesto está cheio, mas você tem de onde começar, e tudo começa na equipe. Se não tem uma equipe para dividir o pão, não tem cesto de multiplicação. Você está entendendo a importância da equipe? Você quer chegar lá nas conquistas antes de começar a fazer o que é basilar, que é montar uma equipe que vai andar com você, que é organizar a tua família, que vai ser sua equipe de multiplicação, que é fazer discípulos, que é buscar o que Deus mais queria, que mais ensinou, que é enquanto eu faço aquilo que o Pai mandou, Deus faz aquilo que eu preciso. E aí, o sonho grande, se os sonhos da equipe não assustarem, é porque são pequenos demais. Sonho tem que assustar. Se for pequeno, é pequeno demais, não é sonho. Eu sonho tão pequenininho, então você não sonha. Porque sonho pequeno não é sonho. Sonho é algo grande. É algo que você precisa fazer algo para ele acontecer. Eu sonho em jantar num lugar chique que eu conheço aí, gente. Isso aí é só você guardar o dinheiro, ou então dividir no cartão. Nossa, meu sonho é ir nesse lugar. Tem gente que sonha em tudo, né? Sonho, você não gasta seu sonho à toa, não. Eu sonho tanto. Sonho tem que ser grande, tem que ser um leão para matar, tem que ser um motivo para acordar, tem que ser um motivo para levantar da sua cama, tem que ser um motivo para treinar, sabe? Tem que ser um sonho mesmo, que você fala assim, esse aí eu tenho que acordar mesmo, esse aí eu tenho que fazer algo diferente. Então, o sonho da equipe de Jesus era salvar as pessoas e dar a elas uma oportunidade. Jesus treinou a sua equipe para salvar as pessoas e dar a elas uma oportunidade. Você está aqui por causa de uma equipe aparentemente desqualificada, sem nenhuma perspectiva e nenhum molde padronizado. Jesus não entrou na universidade e pegou os melhores. Ele pegou os que tinham coração. Ele escolheu ali, eu acho que esse aí vai dar certo. Eu vou treinar ele.
Olha isso aí, não, mas esse problemático esse, não, mas se andar comigo eu vou dar um jeito nele. E esse, nossa, isso aí é meio duvidoso, não, mas nós vamos tirar a dúvida dele. Esse aí está completamente triste em sua alma, não, mas nós vamos curar ele. Nós vamos curar, porque Jesus entendeu que o líder precisava ser referência. Se você entender e for uma referência por onde você passar, você vai levantar equipes por onde você passar. Fala para quem está ao seu lado assim: você é uma referência. Jesus era uma referência. Olha essa frase: sua equipe precisa de um sonho que exija tudo dela para receber o tudo de Deus. Sabe, a nossa equipe, ela precisa ter um sonho que seja tudo para ela. Tenha um sonho que seja tudo para você receber o tudo de Deus. Não fica achando que Deus, Ele fica fazendo conta para te dar alguma coisa. Sabe, não fica achando, nossa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que... Não fica com essa percepção que você não vai conseguir, que não existe capacidade, que o sonho é grande demais. Esse é o sonho que Deus quer desatar na tua vida. O maior legado não era o sonho de Jesus, mas o sonho que Ele inspirava nos outros. A equipe não pode só ser uma equipe sonhadora, mas deve ser uma equipe receptora, pronta a receber os sonhos de todos. Um grande líder é aquele que está preparado para ouvir os sonhos de todos os seus liderados e aprender a ajudá-los a chegar em seus sonhos. Sabe, você precisa fazer parte de uma equipe, mas quando liderar uma equipe, é basilar, confiar e conhecer os sonhos da sua equipe. Se você não conhece os sonhos da sua equipe, você precisa trabalhar isso. Porque como você vai trabalhar com uma equipe que você não sabe onde eles querem chegar? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é o sonho familiar? Quantos filhos tem? Quantos filhos querem ter? Onde querem morar? São coisas tão naturais, mas a gente pergunta: o bispo não tem tempo para isso. Quem não tem tempo para a equipe, não terá tempo para crescer. Porque o que faz a gente crescer na vida sempre será a nossa equipe. Se coloque de pé nesta manhã. Sabe, é tão especial falar de equipe. Eu amo falar de equipe. Eu amo treinar. Talvez seja algo mais latente em minha vida, fazer parte de uma equipe, ajudar a equipe, ajudar as pessoas a crescerem, a encontrarem os seus caminhos. Eu gosto dessa área. Quando alguém está perdido, eu falo: vou te ajudar. Vamos fazer uma autoanálise aqui de tudo que está acontecendo com a tua vida. Mas eu não sei se você chegou aqui essa manhã e talvez você possa estar como aquele jovem que eu falei: eu não sei meu caminho, eu não sei para onde vou. Sabe, o maior caminho que a gente pode ter e escolher é receber Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se existe alguém aqui nessa manhã que ainda, não fez essa oração, porque é uma oração de entrega. É quando você fala assim: olha, eu quero mudar a minha vida. Mas às vezes você está correndo, mas talvez sem direção. O primeiro vídeo que eu passei, eu queria lhe mostrar que você não está sozinho, que tem uma equipe te ajudando, mesmo quando parece ser algo ruim, porque ninguém lembra de quem ganhou aquela corrida, lembra? A primeira. Mas todo mundo conhece o Derek. Ele deu muitas palestras, ele ensinou muita gente, ele conseguiu mudar a história de muitas pessoas só porque ele se tornou uma referência em não desistir. O que ele faz ali é completar a prova. Mas quando ele estava com tanta dor, ele falou: eu talvez não conseguisse. Naquele momento o pai entra: filho, você não precisa disso. E ele fala: eu preciso, pai. Então eu vou estar contigo. Sabe, é esse momento que o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mas tem que haver um convite.
E eu não sei se existe alguém aqui nessa manhã ou que está nos assistindo agora. Eu quero que vocês, aí na sua casa e aqui presencialmente, repita uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada. Eu quero fazer parte da Tua equipe. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!